Tudo bem, pessoal? Como estão? Espero que todos estejam bem. Nós vamos continuar então o nosso estudo aqui de processo do trabalho, né? Hoje, essa matéria que nós vamos estudar é uma matéria de importância central dentro da execução trabalhista, dentro do processo trabalhista, né? Nós estamos dentro de um momento do processo do trabalho onde começa-se a realizar, concretizar de fato a tutela jurisdicional numa perspectiva mais executiva, né? Então, a gente tem que... Eu vou fazer uma breve remissão às fases anteriores do processo do trabalho, como a gente já vem estudando em sala de aula, para que a gente possa relembrar algumas ideias importantes, alguns conceitos e também para que a gente se situe, né? Então, como a gente tem visto desde o curso, desde a primeira aula, o processo do trabalho ele tem como objetivo, assim como o processo de qualquer matéria, ele tem como objetivo entregar o bem da vida postulado, né? A gente sabe que isso não tem relação com procedência ou improcedência. Quando um autor entra com uma ação trabalhista, ele pleiteia algumas verbas, alguns direitos trabalhistas, na maioria delas verbas salariais, né? E a demandada, a reclamada, né, o empregador, ele vai se defender, né? Então, a gente sempre parte dessa ideia para tentar descobrir em que momento, qual o objetivo do processo, né? Em que momento o processo ele vai atingir o seu fim, né? Desde o começo eu tenho trabalhado bastante isso com vocês. E quando a gente para pensar em que momento o processo atinge o seu fim, a gente não pode imaginar ou pensar que o fim do processo é uma sentença transitada em julgado, né? A gente tem que lembrar que o processo trabalhista, em especial, ele vai atingir o seu objetivo quando de fato ele entregar o bem da vida, né, o direito, para quem de fato foi ali reconhecido o direito. Se a gente tem, por exemplo, uma sentença de improcedência, é claro que naquele momento, negados os pedidos do autor, a tutela foi conferida para o réu, né, para o reclamado. Então, o direito do reclamado de se defender e de ver reconhecido que aqueles valores já foram pagos ou são indevidos foi concretizado. O que não acontece quando a gente tem uma sentença de procedência ou total procedência ou parcial procedência, né? A gente sabe que nesse momento a gente vai necessitar de uma continuidade, que a sentença não vai bastar, né? Senão a gente vai entrar naquela ideia de que, né, uma brincadeira que se faz, né, nas salas de aula, que o autor ganhou, mas não levou, né? Ou ele pegou a sentença, enquadrou e colocou na sala. Quer dizer, todas essas piadas, essas brincadeiras são no sentido de que muitas vezes a sentença por si só não é o suficiente, né? E então o processo, quando a sentença transita em julgado, ele continua, né? No processo do trabalho especificamente, nós temos muitos casos, e para não dizer a maioria, nós temos muitos casos onde a sentença não é líquida, né? Por N situações. Então, o título executivo, que é a sentença, ele muitas vezes não apresenta os valores liquidados, né? Ele não tem um valor, um quantum, né? Qual é o valor em pecúnia, em moeda. Então a sentença muitas vezes, por exemplo, ela traz lá julgo totalmente ou parcialmente procedente a ação para condenar a reclamada ao pagamento de tantas horas extras, ou para condenar ao pagamento de adicional noturno conforme jornada reconhecida, ou para condenar ao pagamento das verbas rescisórias, férias, 13º, aviso prévio.
e não traz exatamente o valor. Isso se dá em decorrência de inúmeros fatores, mas o principal deles é porque os pedidos trabalhistas, na grande maioria, eles têm muitos reflexos, eles refletem outras verbas. Ou seja, exige-se um trabalho muito maior, matemático, de contadoria, para determinar os valores. Né? Você, por exemplo, deferir R$ 100 de diferenças salariais, né? Durante 5 anos de contrato. Não basta somar os R$ 100 pela quantidade de meses para descobrir o resultado devido. Porque essas diferenças salariais elas vão ter reflexos nas horas extras pagas, que vão ter reflexos nos repousos, e assim que tudo isso vai refletir em férias, 13º, em aviso prévio, eventualmente. Né? Então você tem uma gama de verbas que dependem da base de cálculo e que, alterando essa base de cálculo, que é a remuneração, vão se alterar também. Então, no processo do trabalho, em grande parte das varas trabalhistas, né, em grande parte dos processos que a gente tem, nós temos uma fase que é chamada de fase de liquidação da sentença. Né? Essa fase de liquidação da sentença nada mais é do que o momento onde o juiz vai transformar aquela sentença, né, aquele dispositivo transitado em julgado, que não tem mais possibilidade de alteração, mas vai transformar num valor. Então, a gente vai perceber que este momento, ele também tem um procedimento determinado pela legislação. Por isso que a gente precisa estudar para entender quais são as fases, quais são os atos processuais que vão acontecer nesse momento, nessa fase de liquidação. Então, percebam que ela é uma fase que ela faz a intermediação entre a fase de conhecimento para a fase de execução, para a fase de cumprimento. Então, é uma fase um pouco intermediária, né? Ela tem uma natureza híbrida. Ela, ao mesmo tempo em que ela ainda tem aspectos da cognição, aspectos da fase de conhecimento, ela já se inicia, ela já vai se transformando numa fase de execução de cumprimento. Então, a doutrina vem dizer que essa fase é uma fase preparatória da execução, mas que ainda tem uma natureza cognitiva. Né? O artigo 879 da CLT, ele vai nos trazer quais são a forma, como é que isso está regrado na legislação. Né? Então a gente tem ali, por exemplo, vou abrir aqui para a gente poder visualizar. Se você tiver com o tua CLT aberta, você pode abrir aí também para você poder ver com mais calma. Então veja só, né? A lei vai dizer o seguinte: sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á previamente a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, arbitramento ou por artigo. Então veja, eu tenho 3 procedimentos que são previstos na legislação. A gente vai perceber que a liquidação por cálculo é a principal, é a que mais se utiliza na Justiça do Trabalho. Mas nós também temos que conhecer como é que se dá essa liquidação por artigos, né, ou também chamada por alguns autores de procedimento comum, e também por arbitramento. Né? Mas tendo a consciência de que elas são mais excepcionais, são mais raras. Né? Então veja, vamos começar pela última, por arbitramento. Né? Essa modalidade de liquidação ela vai ser utilizada sempre que o juiz necessitar de um conhecimento específico para poder atribuir o valor. Então, na Justiça do Trabalho, essa modalidade de arbitramento ela é muito incomum. Geralmente, pela própria natureza dos direitos que são debatidos, não há necessidade de um conhecimento técnico específico que o juiz não tem. Né? Então vamos dar um exemplo aqui mais fácil de se entender. Imagine que tivesse em disputa um bem, uma obra de arte, por exemplo. Né? E essa obra de arte precisa ser avaliada.
Precisa se descobrir o valor dessa obra de arte. Ou a gente pode pensar numa hipótese em que um trabalhador, por exemplo, ele desenvolve uma tecnologia, né, e se está disputando algum direito daquele trabalhador, alguma forma de indenização ou de remuneração daquele trabalhador em cima dessa tecnologia que ele descobriu. Né? Muitas vezes pode ter na previsão contratual um direito, uma exigência da empresa remunerar aquele trabalhador de forma diferente se ele desenvolver algum tipo de tecnologia. Né? Então veja, são situações em que talvez haja necessidade de se chamar um especialista em determinada área para poder arbitrar o valor daquilo. Porque por simples conta não é possível, por simples cálculos não são possíveis de se descobrir quais os valores envolvidos, quanto é o valor. Né? Então, sempre que se falar em liquidação por arbitramento, tem que se pensar a necessidade de um conhecimento técnico específico, que não se exige do juiz, relacionado com algo que está no dispositivo. De novo, é uma forma de liquidar a sentença muito incomum. Beleza. A liquidação por artigos, nós já um pouco mais comum do que o arbitramento, mas ainda assim uma exceção. Ela vai acontecer quando a sentença ela tiver alguma disposição, alguma determinação que dependa de produção de prova. Então, o que a gente tem na Justiça do Trabalho, nos processos trabalhistas, que pode ser usado como exemplo, é quando o juiz ele eventualmente condena ao pagamento por exemplo, parcelas de participação de lucros e resultados, PLR. Então o juiz condena a reclamada ao pagamento do PLR dos anos de 2017, 18 e 19. Né? E determina que a empresa junte na fase de liquidação as normas coletivas ou os balancetes ou documentos que vão possibilitar esse cálculo. Então perceba que a sentença ela tem determinado o que foi condenado, o direito condenado, parcelas de participação de lucros e resultados. Mas para o cálculo dessa parcela eu vou necessitar de que a empresa junte documentos, ou de que a empresa comprove o faturamento. Né? Um outro exemplo, o juiz condena o pagamento de horas extras, determinando que a empresa junte na fase de liquidação os cartões ponto. É comum esse tipo de procedimento, esse tipo de sentença? Não, não é comum. Geralmente o juiz ele vai... Os cartões pontos já estarão juntados na fase de instrução, já terão sido juntados na fase de instrução, e o que vai acontecer é que ele vai determinar ali a quantidade de horas extras, ou ele vai pedir para o contador usar aqueles registros de ponto. Ah, mas e se a empresa não juntou os cartões pontos? Geralmente o juiz faz um arbitramento na fase de instrução. Ele, com base na prova testemunhal, com base nos documentos juntados, ele já fixa. Mas, eventualmente, o juiz pode se utilizar dessa forma de julgamento. Determina o pagamento de horas extras, né? Condena a reclamada no pagamento de horas extras a serem calculadas com base nos cartões pontos que serão juntados. Veja aqui qual é a problemática dessa forma de liquidação. Quando você determina que a empresa produza a prova, junte a prova, você vai ter que abrir prazo para a outra parte impugnar aqueles documentos. E aí, por isso até que alguns autores chamam de procedimento comum, porque é como se fosse reabrir a instrução. Por isso que muitos juízes tendem a não utilizar dessa forma de liquidação. Então, arbitramento, quando eu tenho a necessidade de um conhecimento técnico específico, de um especialista para arbitrar o valor de algo. Artigos, né, liquidação por artigos ou pelo procedimento comum, quando eu preciso produzir prova, e aí eu tenho que pensar uma ideia de reabrir instrução. E por fim, o que a gente tem
que é o mais utilizado, que é a liquidação por cálculos, onde basta que eu efetive aqueles cálculos e realize as contas necessárias. E aí, de fato, eu também talvez tenha a necessidade de um especialista em conta, né, que a gente vai chamar de contador. Né? Muitas vezes a gente vai aprender agora que o juiz, no procedimento mais adotado, ele intima o exequente, né, o autor, para apresentar os cálculos, abre prazo para a reclamada contestar esses cálculos ou apresentar as diferenças, e depois ele homologa a conta. Muitas vezes o autor não tem condições, não tem condições financeiras de contratar um contador para apresentar esse cálculo, e aí o juiz então pode ou determinar que o contador nomeado pelo juízo apresente o cálculo, ou ele pode abrir prazo para que a reclamada apresente o cálculo. Então veja que vai depender do caso concreto. Né? Muitas vezes o juiz, a própria reclamada, já apresenta um cálculo. E aí o que o juiz tem que fazer? Tem que abrir prazo para que o reclamante apresente impugnação ou diferenças. Se o juiz entender que o melhor procedimento é já mandar para o contador, beleza, ele manda para o contador liquida a sentença, junta a conta aos autos e só então as partes são intimadas para se manifestar, para apresentar impugnações ou diferenças. Diante de tudo isso, o juiz então vai homologar aquela conta, seja observando a conta original do contador, seja observando as impugnações, isso não importa. O que importa é que ele, ao final desse procedimento, ele homologa a conta. Né? Então vejam bem, olha o que diz o artigo 879, né? Parágrafo 1º. Na liquidação, e aí é o primeiro ponto de atenção, na liquidação não se poderá modificar ou inovar a sentença. Né? Então veja só, eu não posso nem inovar e nem modificar a sentença, e muito menos rediscutir a matéria de mérito, a matéria da causa principal. Então, naquele momento da liquidação, a única coisa que pode acontecer é, de fato, a apresentação de conta, discussão dos critérios que eventualmente possam estar equivocados na conta. Mas eu não posso debater novas matérias. Eu não posso rediscutir assuntos que já foram discutidos. Por exemplo, o adicional de 50% da hora extra, se tiver determinado. Se o juiz determinou pagar um adicional de 75%, eu preciso calcular com 75%. Ah, mas a lei não era para se aplicar, ou eu entendo que essa... Bom, isso foi discutido na fase de conhecimento. A norma coletiva, ela prevê somente para as duas primeiras, não é o caso. Isso já foi superado. Uma vez que conste na sentença, eu preciso observar. Né? Então veja, o parágrafo 2º vai dizer assim, elaborada a conta, seja ela pelo autor, seja pelo réu, seja pelo contador, não importa. Elaborada a conta, o juízo abre prazo para as partes. Foi o que eu expliquei agora há pouco. Então não importa de onde vem a conta. O importante é que, uma vez tendo sido apresentada a conta, as partes precisam se manifestar no prazo comum de 8 dias. Importante destacar esse prazo comum de 8 dias porque ele foi alterado, né, pela Lei 13.467. Então, todos os pontos, como eu já falei para vocês em sala de aula, todos os pontos que foram objeto de alteração por essa lei têm tido uma incidência maior nas provas da ordem. Né? Então a gente tem visto questões geralmente tratando essas alterações, justamente para saber se o candidato está atualizado. Então veja, elaborada a conta, as partes têm prazo comum de 8 dias para apresentar impugnação. E diz assim, impugnação fundamentada com indicação dos itens e dos valores objeto da discordância. Então não basta dizer, discordo, a conta está errada, não concordo com o cálculo de horas extras, não concordo com o valor, com o índice de correção monetária. Não, eu preciso apresentar fundamentos. Então,
quais são os fundamentos da minha impugnação, bem como quais os valores que eu entendo que são os corretos. Praticamente, o que vai acontecer é uma nova conta. Então, quando a gente olha essa impugnação, a conta, a gente vê que, na realidade, se transforma numa nova conta. Porque mesmo que a parte mude pouca coisa, ela vai ter que apresentar esses valores que estão sendo alterados. Que ela entenda que devem ser alterados. Né? Então, percebam que tem outros artigos ali que a gente não vai entrar, porque são coisas muito específicas e que não vem ao caso aqui para o nosso estudo, para o que a gente propôs aqui para a aula. Mas a gente vai perceber, então, que o procedimento transitou em julgado, intima o autor para apresentar conta. Não apresentou, intimo a reclamada. Não apresentou, encaminho para o contador. Contador vai apresentar e, na sequência, eu dou prazo, abro prazo para as partes impugnarem um prazo comum de 8 dias. Lembrando que elas precisam fundamentar essa impugnação e apresentar valores. Bom, o juiz então pega essas impugnações e na prática forense ele manda essas impugnações para o contador, que já fez a conta. Então esse contador que já fez a conta, ele vai ler as impugnações do autor e do réu. E aí ele pode eventualmente dizer, olha, realmente isso aqui está certo, realmente o critério não foi esse, realmente a sentença diz isso, diz aquilo, houve um equívoco, e arrumar a sua própria conta. Ou ele pode simplesmente justificar e dizer, olha, no tópico 1 o autor não tem razão por causa disso, 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 a sentença prevê expressamente o critério tal e tal e tal, né? E assim você vai ter ali uma justificativa, que a gente pode chamar de um laudo complementar, respondendo a essas impugnações, e o juiz, então, ele vai homologar essa conta, seja se ela tiver sido corrigida ou se o contador simplesmente manteve. Né? E aí ele vai homologar essa conta. Professor, pergunta, o juiz homologando a conta, o que é que a parte pode fazer? Imediatamente ela não pode fazer nada. Né? Então, se a questão é qual recurso cabível em face da decisão que homologa a conta, a resposta é: não cabe nenhum recurso de imediato. Não cabe nenhuma medida. Né? Então, o juiz vai homologar a conta, você já impugnou aquilo que você discordou, o juiz às vezes te ouviu, às vezes não, ele vai homologar e essa decisão é irrecorrível. Por que ela é recorrível? Porque ela é uma decisão de natureza interlocutória. Né? Então, vamos relembrar um pouco essa questão. Todas as decisões que não colocam fim a uma fase, seja de conhecimento ou de execução, mas causam um prejuízo, essas decisões têm natureza interlocutória. Entendo natureza interlocutória, elas são irrecorríveis de imediato, como a gente já aprendeu lá na principiologia do direito do processo do trabalho. Então, como ela é uma decisão interlocutória, ela não é recorrível de imediato, e eu só vou poder discutir essa decisão de homologação lá no momento dos embargos. Se eu for a executada, eu vou apresentar embargos. Se eu for o exequente, eu vou impugnar a sentença de homologação. Mas somente lá na frente, quando eu tiver a oposição dos embargos à execução. Beleza? Então, que fique claro, a fase de liquidação é uma fase que serve para quantificar a sentença. Essa fase, basicamente, nesta fase, basicamente, é apresentada uma conta, onde as partes podem se manifestar, devem se manifestar, caso haja alguma insurgência. O juiz, então, homologa essa conta, e aí, a partir da homologação da conta, eu vou... o próximo ato vai ser o primeiro ato, de fato, da execução, que é qual? A citação para pagamento. Né? Então eu só vou ter aquela citação para pagamento, ou a notificação para pagamento, como vocês quiserem chamar, depois de liquidada a sentença.
Beleza? Tudo bem? Vejam só, vamos pensar um pouquinho nessa questão. A questão diz, todas essas questões que eu vou debater com vocês aqui são questões que caíram na OAB, na primeira fase da ordem, exame, tá? Da FGV. Então vejam só, a liquidação tem por objetivo a apuração do quantum de beato nas sentenças proferidas de forma ilíquida e que tenham deferido ao menos em parte a pretensão deduzida, ou seja, uma sentença de parcial procedência. De acordo com a CLT, assinale a alternativa que indica as formas possíveis de liquidação da sentença nas obrigações de dar, pagar, no nosso caso, e, caso o juiz conceda prazo às partes para a manifestação, o número de dias para a impugnação. E aí a gente tem ali artigos, cálculo e arbitramento, prazo de 8 dias. Cálculo, arbitramento ou artigos, prazo de 10 dias. Artigos ou arbitramento, prazo de 15 dias. Cálculo ou arbitramento, prazo de 5 dias. E aí, então, a resposta correta seria a letra A. Então, eu posso ter liquidação por artigos, por cálculo ou por arbitramento, e o prazo, como a gente já viu, né, para as partes se manifestarem, é de 8 dias. Né? 8 dias. Outra questão, essa já um pouco mais parecida com as questões atuais, né? Um caso concreto. O juiz em ação trabalhista, proposta por Carlos, em face da Sociedade Empresária ABCD Limitada, julgou procedente em parte o rol dos pedidos. Ou seja, eu tenho ali uma parcial procedência. Nenhuma das partes apresentou qualquer recurso, ou seja, transitou em julgado. O pedido versava exclusivamente sobre horas extras e reflexos, estando nos autos todos os controles de horário, recibos salariais, termo de rescisão de contrato de trabalho e demais documentos inerentes ao contrato de trabalho em referência. Percebam o que o exercício está dizendo. Ele está falando, olha, a parte documental, a parte de prova, está toda no processo, já foi produzida toda a prova. Não há mais discussão sobre a prova. Depois ele vem, todos os documentos eram incontroversos. Então ele tá enfatizando uma situação, que é o quê? Não há mais necessidade de instrução. Tudo o que se precisa já tem ali. Com base no caso apresentado, como advogado de Carlos, assinale a opção que indica a modalidade a ser adotada para promover a liquidação de sentença. Vejam, o exercício fala de algum conhecimento específico, de algum conhecimento de um especialista, alguma matéria que o juiz não consiga? Não. Uma avaliação de algum produto, de algum... Não fala. O juiz fala da necessidade de se produzir novas provas, além daquelas produzidas? Não. Então, arbitramento não é, artigos também não é. O que vai sobrar? Qual é a espécie de liquidação? Letra A, liquidação por cálculos. Ok? Também uma questão bem simples, né? Terceira questão. Em sede de processo trabalhista, após o trânsito em julgado da sentença elaborada a conta de liquidação, foi aberto o prazo de 8 dias para que as partes se manifestassem sobre a mesma. Contudo, o réu não se manifestou. E o autor concordou com a conta do juízo que foi homologada. Então veja que importante esse trecho. O réu não se manifestou. Se ele não se manifestou, tacitamente ele concordou. O autor concordou expressamente. Veja então que qualquer discussão sobre esta conta, ela já está precluída. Por quê? Porque uma parte concordou e a outra parte não se manifestou. Então vejam, considerada essa hipótese em sede de embargos à execução do réu, interposto 5 dias após a garantia do juízo, isso a gente vai estudar mais para frente, lá nas defesas na execução, então não importa para nós aqui, o réu pretende discutir a conta de liquidação, aduzindo incorreção dos valores. Você, como advogado do autor, deverá em resposta. Então veja, o réu lá na liquidação, ele não falou nada, ele se manteve inerte. Agora, depois que ele garantiu o juiz e opôs embargos, ele quer discutir os valores. Então,
qual é a postura, qual é o que deve fazer o advogado do exequente, né, da parte contrária. Letra A. Suscitar apenas que a conta está correta e requerer o levantamento dos valores incontroversos. Suscitar apenas que a conta está correta. Suscitar a intempestividade dos embargos. Suscitar a preclusão do direito aos embargos à execução e expor as razões pelas quais entende pela validade dos cálculos do juízo. Né? Então veja, aí nós temos, letra A, suscitar apenas que a conta está correta e requerer o levantamento dos valores incontroversos. Né? Veja, será que não é o caso de eu avisar o juiz, né? Avisar o juiz que teve uma preclusão do direito da outra parte? Porque pode ser que o juiz não veja essa preclusão. Pode ser que ele não perceba que lá atrás não foi discutido. Então eu preciso avisar ele. Né? Então eu preciso apontar, olha, excelência, a executada não pode mais embargar porque está precluso o direito dela. Porque lá atrás, na fase de liquidação, ela não se manifestou. Né? Então, seria correta a letra D, suscitar a preclusão do direito aos embargos de execução. Por quê? Porque lá atrás ela não se manifestou. E expor as razões pelas quais entende pela validade dos cálculos. Por quê? Porque se o juiz supera a tua alegação de preclusão, ele vai entrar no mérito. Concordam comigo? Então imagina, a parte embargou, a executada embargou. Eu estou dizendo, olha, ela não pode embargar. Mas se você entender que ela pode, eu vou discutir o mérito. Eu vou apontar por que os cálculos estão certos. Ok? Então vejam só. A fase de liquidação é uma fase que faz uma intermediação entre a fase de conhecimento e a fase de execução, que é o que nós vamos ver agora. Né? Então a fase de liquidação ela vai transformar a sentença ilíquida, sem valores pecuniários, num valor pecuniário. Professor, mas eu vi algumas sentenças e quase todas elas, deveriam ser todas, têm um valor. O juiz coloca um valor. Mas vejam que o juiz coloca um valor que é um valor apenas para fins daquele momento. Ele coloca um valor apenas que vai ser adequado na fase de liquidação. Na maioria, se não todas as sentenças, ele vem expressamente dizendo isso. O valor ali é apenas para fins de cálculos das custas, para fins de cálculo do depósito recursal. Então ele arbitra um valor ali genérico para que a sentença possa ser publicada, a parte possa recorrer, e daí lá na frente, na fase de liquidação, esse valor seja atualizado, vamos colocar assim. Tá? Então a fase de liquidação ela serve exatamente para isso, para que as partes possam apresentar contas, impugnar as contas, discutir as contas e o juiz então homologa essa conta. Ok? Bom, encerrada a fase de liquidação, como eu falei para vocês, a gente entra na fase de cumprimento. Né? Então, eu acho importante, antes da gente entrar nos atos efetivamente de execução, a gente dar uma passada de olhos bem leve, porque tudo isso é matéria de processo civil, né? Só estou retomando alguns pontos, mas dar uma relembrada em alguns aspectos importantes dos princípios da execução. Né? Então vai ser só um remember, só uma retomada. Vejam só. Primeiro princípio, o princípio da primazia do credor. Então veja, sempre que o juiz tiver duas opções de medida executiva, ele vai optar por aquela que defenda, que proteja o crédito, o credor. Por que isso? Porque nesse momento eu já não tenho mais um princípio do contraditório tão incisivo. Eu já tenho um título executivo. Eu já sei quem tem razão. Eu não tenho mais uma dúvida se tem ou não direito, se deve ou não pagar. Não. Já foi feito um processo, comprovado os direitos do autor, determinados valores, medidas. Então, assim, eu preciso dar efetividade. Por isso, a primazia do credor.
Mas, ao mesmo tempo, o segundo princípio vem dizer assim, olha, se eu tenho duas formas de agir na execução e as duas são benéficas ao credor, da mesma forma, eu vou optar por aquela que for menos onerosa ao executado. Então, como a gente pode pensar esse exemplo? Bom, se eu tenho lá, vamos pensar um exemplo do primeiro princípio. Se eu tenho lá, se eu posso fazer um bloqueio, né, uma penhora, eu posso penhorar tanto valores da conta da executada quanto um apartamento. A pergunta que o juiz ou que o operador de direito tem que fazer é: qual é mais benéfica para o credor? E aí a gente vai chegar na conclusão de que o dinheiro é muito mais benéfico, porque a gente sabe que se você penhora um apartamento, um imóvel, você precisa expropriá-lo. Você precisa levar ele para a asta pública, fazer o leilão, vender ele para alguém, mesmo que seja uma venda direta. E aí, então, esse imóvel vai se transformar em valor e aí, então, esse valor vai ser expedido como alvará. Se eu tenho bloqueio de valores, basta que eu bloqueie o valor, transfira para uma conta judicial e depois expressa o alvará. Então veja, é muito mais benéfico para o credor o bloqueio de valores. Até por isso que o bloqueio de valores vem antes na ordem de penhora. Então veja, esse princípio ele quer dizer isso. Ele se exemplifica nisso. Agora, se eu tenho duas formas de... Vou começar a execução, não tem dinheiro. Aí eu vou penhorar. São dois imóveis. Dois imóveis mais ou menos no mesmo valor, sendo que um é a sede da empresa e o outro é um armazém. Veja, para o autor, pouco importa, assim, vai mudar pouco se ele vender um terreno ou vender o outro. O que importa é o valor que ele vai conseguir. O processo vai demorar igual, vai ter que procurar um interessado igual. Então, a princípio, o juiz vai olhar e vai falar, olha, tanto faz um imóvel ou outro. Agora, pode ser que para o devedor não seja assim. E a gente vai perceber que, obviamente, que a sede da empresa, se eu penhoro essa sede, se eu vendo essa sede, o gravame, o ônus que vai trazer para o executado, ele é muito maior. Então, o juiz ele vai fazer essa ponderação. Né? Traz prejuízo para o devedor um ou outro? Traz. E para o credor? Bom, para o credor não. Bom, então, superado o princípio da primazia do credor, o juiz vai se ater no princípio do meio menos oneroso para o executado. Tudo bem? Bom, com relação ao título, a execução ela vai ter que observar exatamente o que está no título. E no nosso caso aqui a gente está falando de sentença, né? Que é a imensa maioria das execuções, dos cumprimentos na Justiça do Trabalho são sentenças judiciais. Então, a execução ela tem que se pautar e observar estritamente a sentença transitada de julgado, principalmente o dispositivo, né? Que é, como a gente já viu, é a parte onde contém o mandamento, o comando sentencial. Né? Seja de pagar, seja de dar, de fazer, não fazer, de entrega, de restituição, não importa. Né? Então, eu tenho que observar exatamente o que está na sentença. Depois, redução do contraditório, já falei para vocês. Né? Quer dizer, não tem mais uma discussão muito grande de quem é que tem direito ou não tem direito. Na verdade, já se descobriu, já se identificou quem é que tem direito e o quanto tem direito. Está tudo no título. Tem que executar o título. Não dá para se criar incidentes que demorem, que proporcionem defesa nesse momento, principalmente quando é um objeto de matéria, de conteúdo, de direito. Né? Eu posso proporcionar discussões com relação ao procedimento da execução, com relação a como foi feita uma penhora, se ela está correta, se ela está exagerada, se os valores estão corretos, esse tipo de coisa. Se observou as formalidades necessárias no leilão e tudo mais. Agora, rediscutir a matéria já não tem mais. Então, o contraditório ele é mitigado, ele é diminuído. Patrimonialidade, muito importante. A execução ela vai via de regra se objetivar, se concretizar no patrimônio do devedor.
Então, as principais medidas de expropriação e a busca pelo pagamento tem que ser no patrimônio. Entendeu? No processo do trabalho, nós temos, para não dizer nenhuma forma de coação, coerção física do executado. Né? Tem se discutido agora, em algumas sentenças, a questão da restrição da CNH como forma de execução, ou a apreensão do passaporte, mas isso tudo tem que ser com muita parcimônia, com muito zelo, para que não se viole as liberdades individuais do executado. O que eu preciso? Eu preciso procurar patrimônio. É isso, ele deve um valor. Né? Efetividade. Execução prima pela efetividade. O que é efetividade? São medidas que vão fazer com que a execução chegue ao seu fim. Quer ver um exemplo? Vamos fazer uma penhora nos eletrodomésticos da casa do executado. Aí você vai lá na casa do executado, o oficial de justiça encontra fogão, geladeira, televisão. E aí você soma tudo aquilo lá, o valor dá R$3.000. O executado deve 50 mil. Vai pegar aqueles eletrodomésticos, vai tentar fazer o leilão, vai ganhar um valor ínfimo, que sequer vão pagar as custas, muitas vezes do leiloeiro ou do depositário, né? Do administrador, e isso não vai ser eficiente. Então eu preciso de medidas de expropriação, eu preciso de uma execução que de fato tenha efetividade. Não posso executar medidas apenas para espizinhar, para incomodar o executado. Não, o objetivo não é esse. O objetivo é a satisfação do crédito. Então, se eu tenho um bem que o juiz já sabe que não vai se transformar em satisfação do crédito, não faz sentido a execução buscar aquele bem. Disponibilidade. Importante também. O exequente tem disponibilidade da execução. Ele pode, eventualmente, optar por uma forma ou outra, por um bem ou outro, por um imóvel ou outro, caso haja concordância do devedor. Né? Então, inclusive a ponto de perdoar a dívida. O exequente pode, a qualquer momento, a execução era de 100 mil, aí ele vai lá e consegue 90 mil. E ele fala, eu quero dispor, eu vou abrir mão dos outros 10. Pode. Ou o exequente, no meio da execução, entra em contato com o executado, sei lá, uma execução de R$10.000. Ele entra lá com o executado e diz, olha, você não tem 5 aí para me dar? O executado fala, olha, eu consigo te pagar em 5 parcelas de 1.000. E aí o exequente abre mão dos outros 5. Veja, ele dispôs da execução, parcial, mas ele dispôs. Então há essa possibilidade, essa disponibilidade do exequente em abrir mão de determinadas medidas, de determinados valores, que é o mais comum, né? Em outras palavras, o que eu quero dizer é, eu posso fazer acordo na execução. E esse acordo pode reduzir o valor da execução, inclusive. É claro que tem que respeitar, né? O juiz ele vai olhar, ver se não tem nenhuma fraude, se essa manifestação de vontade ela é válida e tudo mais. Mas há essa possibilidade. Função social, execução, tem que observar a função social. Por exemplo, a execução não pode expropriar bem de família. A execução não pode expropriar, não pode causar um gravame no executado que vai transformar ele numa situação pior que a do exequente. Então vejam, são princípios que eles não são tudo ou nada, né? Eles não são isso ou aquilo, mas eles vão sendo utilizados para que os atos de execução eles possam irem acontecendo, eles vão acontecendo e o juiz vai percebendo isso. Em que maneira, em que medida que essa execução está atingindo a sua função social. Ela não pode ser um instrumento que vá ser aplicado e executado a qualquer custo, independente das pessoas envolvidas. Muitas vezes a gente tem executados que já são falidos, que já quebraram e realmente não tem
bens, não tem imóveis, não tem valores, muitas vezes são até eles mesmos estão desempregados e assim tem que ser observado isso. Subsidiariedade, muito importante. A execução ela é pautada pelos regramentos tanto da CLT quanto da Lei de Execuções Fiscais, da LEF, e também do CPC. Então eu vou usar esses três, principalmente essas três leis. LEF, Lei de Execuções Fiscais, CPC, sempre que a CLT não resolver. Né? Nessa ordem, CLT primeiro, depois a LEF, depois o CPC. E por fim, nós temos a questão do impulso oficial, que era um princípio marcante do processo do trabalho, que separava ele, que distinguia ele dos demais processos, e aí a gente vai perceber, e isso é importante gravar, que o artigo 878, eu vou abrir aqui para a gente ver, ele fez o quê? Ele foi alterado. Então você tem aqui o 878, né, que diz assim, ó, a execução será promovida pelas partes, permitida a execução de ofício pelo juiz, apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado. Então, antigamente, não tinha essa necessidade. O que é isso aqui? Isso aqui é aquele instituto que a gente aprendeu lá na fase de conhecimento, que é o jus postulandi, quando a parte não tem advogado, quando ela está sozinha no processo. Nesse caso, a execução, segundo o novo artigo 878, ela vai ser de ofício. Né? E antes da Lei 13.467, vejam aqui, ó, antes dessa Lei 13.467, todas as execuções eram feitas de ofício. E a partir dessa alteração, agora, as partes precisam, se elas constituíram advogado, que é a regra nos processos trabalhistas, né, que se tem advogado, né, geralmente, a maioria dos casos a gente percebe que as partes são poucos os casos que elas estão sem advogados, que elas estão exercendo o jus postulandi. Nessas hipóteses, elas vão poder ter a execução de ofício, só se elas não tiverem advogados. Então, vocês que estão se formando e vão eventualmente advogar na área trabalhista, vocês têm que estudar bastante, se especializar bastante na execução para que possam, durante a execução, saber os instrumentos e as formas de obter um melhor resultado, uma melhor efetividade, porque a partir de agora vai depender do advogado pleitear essas normas, requerer esses instrumentos, essas formas de execução. Eu quero que o oficial de justiça compareça em tal lugar, porque lá tem uma filial da empresa. Eu quero que seja feita uma consulta nos convênios do Banco Central, para ver se tem... Eu quero que se consulte o imposto de renda, ou eu quero que se consulte os cartórios da cidade, de registro de imóveis. Né? E assim sucessivamente. Quer dizer, agora depende da iniciativa do advogado dessa execução. Certo? Ok. Então aqui, vejam só, mais um exercício. O segundo texto essa questão bem fácil também, tá? Uma questão já mais antiga, mas é bom para a gente treinar. Segundo texto da consolidação das leis do trabalho, a lei de execução fiscal é fonte subsidiária para a aplicação das normas na execução trabalhista. Está falando da LEF. Ela é fonte subsidiária? Sim. Então, a princípio, letra A está correta. Vamos ver as próximas. Somente é fonte subsidiária para a aplicação das normas na execução trabalhista caso não exista regramento sobre o assunto no CPC, que é a primeira fonte subsidiária na legislação. Não. Essa está errada porque é o inverso. Primeiro eu vou olhar para a LEF, depois eu vou olhar para o CPC. Somente é fonte subsidiária do processo de trabalho nas execuções das contribuições previdenciárias. Não também, é para todas as execuções. E somente é fonte subsidiária do processo de trabalho na execução das contribuições previdenciárias e sindicais. Também está errado. Então, a correta seria a letra A. Ela é a primeira. Então, eu tenho CLT, primeira fonte, CLT.
depois LEF e depois CPC, nessa ordem, ok? Bom, outros aspectos interessantes aqui para a gente estudar, né? Já nos encaminhando para o fim dessa aula sobre que a gente já tratou de liquidação e teoria geral da execução, ali, os principais pontos. Vejam só, qual é o mérito da execução? Bom, o mérito da execução é entregar o que a sentença diz, é entregar o bem da vida a quem de direito. Então, eu preciso olhar para o título executivo, entender o que o dispositivo dessa sentença está me dizendo e buscar aquilo. Só vou ter o encerramento da execução de forma natural, normal, a forma normal de se encerrar uma execução é por meio da satisfação do crédito. Seja ele dinheiro, seja ele uma obrigação de fazer. Imagina uma sentença que determina a reintegração do empregado. Não é pagar nada, é uma reintegração. Eu preciso, então, que o empregado esteja reintegrado para que eu perceba o mérito sendo satisfeito dessa execução. Outro exemplo, a anotação da CTPS. A sentença determina que a reclamada anote algo na CTPS, o término, o começo, retifique. Quer dizer, eu só vou ter o mérito satisfeito dessa execução quando a empresa, ou muitas vezes acontece da própria Secretaria da Justiça do Trabalho, ali da vara, proceda nessas anotações. Novamente, o mérito vai ser esse, né? A concretização do título, né? A concretização da sentença. E aí, ó, que interessante. Quais são os tipos de título executivo que eu tenho? Então eu tenho títulos executivos judiciais e extrajudiciais. Vamos dar uma olhadinha no 876, que ele vai dizer o seguinte, ó. Opa, deixa eu abrir aqui para vocês. Aqui, ó. As decisões passadas em julgado ou das quais não tenha havido recurso com efeito suspensivo. Então o que ele está falando? Sentença transitada em julgado ou sentença sem efeito suspensivo. Essa sentença sem efeito suspensivo, que é a regra, nós vamos ver melhor essa situação quando a gente estudar a execução provisória. Porque daí a gente vai ver que a execução provisória é a execução de uma sentença não transitada em julgado, mas que não tem efeito suspensivo. Posso executar uma sentença não transitada em julgado? Posso. Mas eu estou falando aí de uma execução provisória. E aí a gente vai ver que ela vai até um certo ponto, essa execução. Ela não vai até a expropriação do bem ou até a expedição dos alvarás, né? Então, tanto as decisões transitadas em julgado, se eu estiver falando de execução definitiva, quanto as execuções não transitadas em julgado, mas sem efeito suspensivo, e aí eu estou falando de execução provisória, as duas são títulos executivos judiciais. Olha só. Decisões transitadas em julgado ou não transitadas, mas sem efeito suspensivo. Depois, os acordos não cumpridos. Então veja, lá na fase de conhecimento foi feito um acordo. Esse acordo não foi cumprido. O que o autor tem que fazer? Executar o acordo. Título executivo judicial. Depois, termos de ajuste de conduta, que é os famosos TACs, né? Termo de ajuste de conduta que tem lá também no processo civil, só que firmados perante o MPT, perante o Ministério Público do Trabalho, né? Ou ainda os termos de conciliação das CCPs. Esse aqui é mais incomum, né? As comissões de conciliação prévia são órgãos que foram, em determinado momento da Justiça do Trabalho, foram criados nas empresas ou nos sindicatos para conseguir tentar desafogar a Justiça do Trabalho. E aí o Supremo construiu o entendimento de que elas não eram necessárias para a propositura da ação, então não eram condições da ação, e aí as partes pararam de usar, né? A maioria dos reclamantes não se utilizam dessa comissão de conciliação prévia. Caiu em desuso. Então o fato é que hoje a gente pode praticamente, para fins práticos, esquecer disso aqui. Para fins de prova, a gente tem que entender que está aqui a previsão. Então eu tenho títulos executivos judiciais, eu tenho
sentença transitada em julgado ou sentença sem trânsito em julgado, mas sem efeito suspensivo, no caso da execução provisória, e eu tenho o acordo não cumprido. Então esses dois títulos, sentença e o acordo. E eu tenho títulos executivos extrajudiciais, né? Que a lei vai trazer aqui, o principal deles, o TAC, né? Que é o termo de ajuste de conduta. Então, quando o Ministério Público do Trabalho faz uma investigação, né? Por meio de uma ação civil pública, por exemplo, ou inquérito, ele pactua, ele faz um acordo com a empresa para que a empresa faça determinado ajuste ou deixe de fazer algo, e essa empresa não cumpre. Se ela não cumpre o TAC, o Ministério Público do Trabalho vai lá, via de regra, e vai executar esse TAC. Ok? Então, esses são os principais títulos executivos judiciais previstos na CLT. Competência. Aonde que eu vou executar? Né? Olha o 877. Bem simples. Juízo que julgou o processo, se for uma sentença, que é mais ou menos o que a gente vê na maioria dos casos. Então, é competente para execução, deixa eu abrir aqui de novo, é competente para a execução das decisões o juiz ou o presidente do tribunal que tiver conciliado ou julgado o processo. Então, onde ele foi julgado? Em tal vara, é naquela vara que a execução vai acontecer. Se o título é extrajudicial, olha que interessante, onde ele tem que ser executado? No juiz que teria competência caso houvesse um processo de conhecimento sobre aquela matéria. Então eu tenho que olhar lá as regras de competência territorial e ver, olha, se isso aqui fosse discutido numa ação de conhecimento, para onde que iria? Para a vara de trabalho de Santa Maria, para a vara de trabalho de Porto Alegre, né? Então, se eu vou executar, eu vou também para essa vara. Então, se é uma sentença ou um acordo, onde é que eu vou executar? Na própria vara, onde foi proferida a sentença, onde foi homologado o acordo. Se é um título executivo extrajudicial, por exemplo, o TAC, eu preciso saber aonde seria o local de propositura daquela ação, caso fosse uma ação de conhecimento, e, portanto, eu preciso observar a regra da competência territorial e depois executar naquela vara. Né? Muito bem. Então, nós estamos indo aí agora, vamos falar da legitimidade. Quem é que tem legitimidade para espera só um pouquinho que eu vou acrescentar aqui abrir a LEF aqui já pra gente poder abrir ela, porque ela não está aberta. Então, vamos ver aqui como é que eu vou fazer. Só um pouquinho. Aqui. Vamos lá. Eu não vou conseguir abrir para vocês, mas pelo menos eu vou. Tá. Então, olha só. Então, vejam só. Depois eu vou trabalhar com a LEF. Bom, legitimidade. Vamos abrir primeiro a CLT. Então, a CLT diz lá: quem é que tem legitimidade ativa? Quem é que pode propor a execução? Então, diz lá, ó, a execução será promovida pelas partes. Ou seja, por quem tem direito, o exequente. Permitida a execução de ofício apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas pelo advogado. Então veja, quem é que pode executar um título executivo? A parte que estiver no polo ativo. Então, se eu estou falando de uma sentença num processo trabalhista, eu estou falando do autor. Se eu estou falando de um TAC, eu estou falando do Ministério Público do Trabalho, ou eventualmente o sindicato. Se eu estou falando de uma ação coletiva do sindicato, o próprio sindicato. Né? Então veja, o polo ativo da execução ele vai
ter uma correspondência com o polo ativo da fase de conhecimento. Ou, se no caso do TAC, do polo ativo do TAC, que foi ali na maioria dos casos é o Ministério Público do Trabalho. Ok? E no polo passivo? Quem é que vai estar no polo passivo? Quem é que vai responder? Né? Quem é que vai responder à ação? Quem vai responder à execução? Aí a gente vai lá no artigo 4º da Lei 6.830, né? Que eu vou aqui mostrar para vocês. Então, eu estava tentando abrir aqui, mas não consegui. Não tem problema. 6.830. Vocês acompanhem aí. E depois, quem quiser dar uma olhadinha, vai lá no artigo 4º. Diz assim o artigo 4º. Olha que interessante. A execução fiscal poderá ser promovida contra. E aí a gente vai adaptar, né? A execução trabalhista pode ser promovida contra quem? Primeiro, o devedor. Então, o primeiro integrante do polo passivo é quem está lá na sentença como condenado. O empregador. Depois, a LEF, ela está falando no geral. Então, a gente tem que ler e ir interpretando. Diz lá, o fiador. O fiador não é uma figura que existe muito na relação trabalhista. O espólio, eventualmente eu posso pensar se for um empregador pessoa física. Né? Então, morreu o empregador, por exemplo, o empregador doméstico, se ele falece, o espólio pode estar lá no polo passivo da execução. A massa falida também. Empresa, pessoa jurídica, faliu. A massa falida pode estar ali. Ou o responsável. E aí que sim, no inciso 5, aí sim a gente vai ter uma figura mais comum no processo de trabalho. Então, ó, ou o responsável, nos termos da lei, por dívidas tributárias ou não, de pessoas físicas, pessoas jurídicas de direito privado. Então, veja, nesse caso aí, a gente vai ter várias hipóteses, que, por exemplo, o sócio, por exemplo, o devedor subsidiário, por exemplo, no grupo econômico, que eu vou falar um pouquinho daqui a um pouquinho. Então, veja, a gente vai incluir tudo isso no inciso 5 do artigo 4º da Lei 6.830, que é a LEF. Né? E também os sucessores a qualquer título. Então, os sucessores a qualquer título. Né? Seja pela questão hereditária, ali, pela herança, recebimento de herança, né? Os herdeiros, seja numa sucessão, por exemplo, uma empresa que compra outra, né? Ou uma empresa que se divide em duas. Tudo isso você vai ter sucessão de responsabilidade. Né? Professor, ok, mas no direito do trabalho, né? Na execução trabalhista, quais são os principais devedores? Bom, primeiro, o devedor principal, ele é a principal pessoa que vai estar ali no polo passivo, né? Quem foi o réu na ação. Depois eu tenho os sócios, eventualmente podem ser incluídos nesse processo. Né? Então você tem lá um incidente de desconsideração da pessoa jurídica, que eu falei já em sala de aula, mas no último vídeo eu vou falar um pouquinho com vocês de novo sobre esse incidente. Né? Então esse sócio pode ser incluído, pode vir a ser responsabilizado. O cônjuge, se ele teve um benefício naquela relação de trabalho, né? A gente sabe que muitas vezes o sócio ou a sócia, ela não tem nada no nome, mas o cônjuge, a companheira foi transferido numa tentativa de fraude ali, de colocar todo o patrimônio no nome da companheira, da cônjuge, ou do companheiro do cônjuge. Então também pode vir a ser responsabilizado. O devedor subsidiário, que a gente tem a figura da terceirização, né? Que é muito comum nas relações de trabalho. Então, quando você tem a terceirização, né? Porque a lei tem uma previsão legal expressa dizendo que o tomador responde subsidiariamente. Portanto, é ele que vai ser chamado para pagar quando o devedor principal não pagar. Devedor subsidiário. E por fim, o grupo econômico. Né? Quando você tem várias empresas que têm uma identidade de sócios, tem uma mesma organização empresarial, né? Quando elas trabalham em conjunto, quando consegue se perceber uma sinergia entre elas,
né? Às vezes compartilham de mesma sede, ou utilizam-se dos mesmos trabalhadores, dos mesmos empregados, dos mesmos fornecedores. Então você tem ali uma rede de empresas distintas, mas que formam um grupo econômico, né? Nesse caso também, a gente vai perceber que essas empresas podem ser responsabilizadas, o patrimônio dessas empresas podem ser responsabilizados, né? E é isso. Vamos resolver essa questão aqui e a gente vai concluir esse primeiro vídeo. Já deu 1h05, bastante tempo. Então eu vou fazendo por vídeos, tentar mais curtos, assim, não tão longos, para que a gente possa ter um estudo bem proveitoso desse momento aqui, dessa matéria, tá bom? Essa última questão, então, ela diz o quê? Ó, relativamente à execução trabalhista, assinale a afirmativa correta. Letra A. Pode ser por título judicial ou extrajudicial. Ok, até aí tudo bem. Aí vem, são títulos extrajudiciais os termos de ajuste de conduta, ok, firmados perante o Ministério Público, os termos de conciliação firmados perante as comissões de conciliação prévia, ok também, e os cheques sem fundo passados pelo empregador ao empregado. Bom, esse último ponto aqui a gente ficou na dúvida, né? Será que é? Será que não é? Vamos ler as próximas alternativas. Porque depois eu vou explicar qual é a discussão em cima dessa questão do cheque. Porque o cheque, naturalmente, pode ser um título executivo. Lá no processo civil, ele pode ser um título executivo extrajudicial. A questão é se isso vai ser utilizado, se a gente vai adotar esse entendimento aqui também no processo do trabalho. Letra B. Pode ser por título judicial ou extrajudicial. Ok. São títulos judiciais unicamente as decisões passadas em julgado com efeito suspensivo. Opa! São títulos judiciais unicamente. Essa palavra, ela é um sinal de que tem alguma coisa errada. Porque está restringindo. A gente sabe que os títulos executivos judiciais também podem ser os acordos não cumpridos. Então veja, aqui já me parece que contém um erro. E são títulos extrajudiciais os TACs, os termos de ajuste de conduta, né? E os termos de conciliação das CCPs. Ok, essa segunda parte está ok. Qual é a questão aqui? Que está dizendo aqui, ó, unicamente. Unicamente. E aí eu preciso saber... Opa! Deixa eu ver o que aconteceu. Aí. E eu preciso saber, então, se esse unicamente não está restringindo demais. E, a meu ver, a princípio, está errada essa alternativa, porque não é unicamente as sentenças, as decisões transitadas em julgado, e muito menos com efeito suspensivo. Quer dizer, eu já falei que sem efeito suspensivo é que eu posso executar de forma provisória. Letra C. Dependem de prévia liquidação, pelo que só podem ser executados a sentença e o acordo não cumpridos. Dependem de prévia liquidação, pelo que só podem ser executados a sentença e o acordo não cumpridos. Bom, só podem. Me parece também que isso está restringindo demais. E letra D pode ser por título judicial. Ok, pode ser. Caso do acordo descumprido, ok. E por título extrajudicial. Caso do termo de ajuste de conduta firmado perante o Ministério Público do Trabalho. Então veja que interessante a letra D. Pode ser por título judicial, pode, ok. Qual é o exemplo que ele usou? Caso do acordo descumprido, ok. E também pode ser por título extrajudicial, caso do termo de ajuste de conduta firmado perante o Ministério Público do Trabalho. Então veja, tanto a letra A quanto a letra D, elas parecem estar corretas, com exceção, e aí é onde eu quero mostrar para vocês as estratégias que a gente tem para resolver uma questão, com exceção disso aqui. Porque os cheques, a gente não falou do cheque. Mas o cheque é um título executivo previsto no CPC. A questão do cheque, gente, é que eu poderia pensar no cheque
como um título executivo, desde que... Opa, deixa eu arrumar meu cabelo aqui. Desde que o cheque ele tivesse origem como um pagamento salarial. Veja, eu estou saindo da literalidade da lei e teorizando, construindo um entendimento. Poderia o cheque ser executado na Justiça do Trabalho? Teoricamente, poderia, desde que esse cheque fosse comprovadamente em função de um pagamento salarial, ou seja, decorrente do contrato de trabalho. A alternativa, ela não diz isso, ela diz os cheques sem fundo passados pelo empregador. Quer dizer, pode ser que esse empregador tenha pago outra coisa com esse cheque, né? Então, a alternativa, ela não está plenamente correta, ela poderia estar correta. Como a gente tem uma outra alternativa, que essa sim está mais apropriada, a gente ficaria com a letra D. Pode ser do título judicial, caso do acordo descumprido, e por título extrajudicial, caso do termo de ajuste de conduta perante o MPT. Tudo bem, mas lembrando, essa questão do cheque aqui, que tem uma certa discussão nessa questão aqui. Tá? A gente poderia construir um raciocínio, caso fosse, por exemplo, uma questão discursiva, poderia construir um raciocínio para tentar justificar. Tudo bem? Então nós vamos dar uma pausa aqui, né? Nós já terminamos aqui a aula, esta é a aula 9, né? A aula 9, e nós vamos dar uma pausa, e aí no seguinte vídeo eu vou discutir com vocês, refletir sobre a aula 10, que é a fase de cumprimento e as defesas na execução. Tá? Então nós vamos entender como é que se dá esse cumprimento. Nós vamos começar com a citação para o pagamento e vai até a extinção da execução, passando pelas defesas. Tudo bem? Então vejam, fase de liquidação para descobrir o valor da execução, para liquidar a sentença. Execução, nós demos uma visão geral, retomamos alguns aspectos, alguns pontos importantes, pontos gerais, para que no próximo vídeo a gente possa entrar efetivamente na execução. Tá? Agradeço a todos vocês, espero que estejam aproveitando e as dúvidas que forem surgindo, me encaminhem por e-mail ou podemos tirar também na próxima aula que nós vamos ter presencial, tá bem? Então, um abraço a todos, bom descanso e bons estudos.